uma das formas que as equipes mais tomam gols no Brasil. Vamos ver. Fala pessoal, Rafael Marcos Oliveira para mais um vídeo para vocês. No vídeo de hoje a gente vai ver uma das formas que as equipes brasileiras mais tomam gols dentro do Campeonato Brasileiro, dentro das competições que jogam, né? Que é o não entendimento do espaço do lateral do lado oposto do cruzamento. Então, muitas vezes, situação que o cruzamento acontece do corredor direito e aí o lateral do lado contrário não consegue ou compactar na linha, não consegue ter entendimento do espaço às costas, não consegue dividir referências, né? Aquilo que eu chamo de mentalidade zonal. E como ele não tem essa capacidade, como o jogador brasileiro muitas vezes não tem essa leitura, esse entendimento, ele acaba sofrendo. Mas Rafa, por que o jogador brasileiro muitas vezes não tem esse entendimento? Porque é um jogador que é muito voltado ou foi muito educado, digamos assim, a ter somente uma única referência, que ou bola, ou espaço, ou indivíduo. Então o cruzamento está acontecendo de um lado, ele está olhando só para a bola, sem perceber o que está acontecendo nas suas costas, ou então ele está olhando muito para o que está acontecendo nas costas, para o atacante que pode atacar as suas costas, e ele acaba perdendo a referência do jogador que está à sua frente, do zagueiro que está à sua frente, e ele acaba gerando um espaço maior entre ele e o zagueiro, que não era para gerar. E aí essa situação acaba fazendo com que ele desequilibre a linha ali e acaba tendo situação de gol. Então o ideal é que o lateral consiga dividir referências, né? Ele consiga, ao mesmo tempo que olha para a bola, mapear o espaço que está às suas costas para uma eventual entrada do adversário, ao mesmo tempo que está equilibrando a linha. Então ele conseguir não fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, mas ele conseguir ter mais de uma referência na mesma situação, ao mesmo tempo. A ação acaba sendo só uma, mas a decisão para a ação tem que ser uma decisão condicionada dentro de todos esses aspectos que envolvem esse momento, né? Que envolvem essa situação. Vou te mostrar 3 gols diferentes em que a situação, de maneira diferente, né, se repete. Bom, no exemplo que a gente está vendo aqui, a gente vai ver um gol que o Corinthians tomou do Fortaleza. Essa bola longa que o Fortaleza faz sempre com o goleiro, né, para raspada. Dá profundidade para o Wellington Paulista. O Wellington Paulista faz o cruzamento e um atacante fecha antes do lateral para finalizar. Bom, nesse lance, né, que é o Romarinho, se não estou enganado, nesse lance não dá para ver bem como o lateral do lado oposto do Corinthians acaba falhando na situação, mas nessa câmera aqui a gente vai conseguir ver isso bem. Então a gente vai ver a bola longa do goleiro, né, a bola longa do Felipe Alves, a raspada tradicional do Fortaleza. O Fortaleza já fez muito gols assim nesse ano. E aí a gente está vendo aqui, ó, lateral do lado oposto, o atacante que tá, o extremo, né, que tá atacando a área, e o zagueiro. E aqui como o atacante chega antes, né, do que o zagueiro e que o lateral. Bom, deixa eu voltar aqui a jogada um pouco pro início, pra gente ver um detalhe que pode ter passado desapercebido, que é o seguinte. Vou pausar aqui, ó. Aqui já dá para perceber que tanto o zagueiro desse lado como o lateral desse lado estão mais próximos da profundidade que o atacante que vai atacar a linha. Que o atacante que vai atacar a área, melhor, né? O extremo que vai atacar a área. Então por que ele chega antes que o lateral e o zagueiro desse lado? Porque ele acelera antes, primeiro porque ele sabe qual é a intenção, e segundo que tem nesse momento agora, né, que eu circulei. Deixa eu até voltar aqui para ficar circulado. Tem uma transferência de responsabilidade, né? Então o zagueiro não faz um movimento de antecipação com a intensidade que merece, porque transfere para o lateral, e o lateral também não faz um movimento de ganhar a frente, né, do atacante do Fortaleza, porque deixa para o zagueiro antecipar para a entrada da bola. Então esse gol acontece nessa zona, né, com esse tipo de movimento muitas vezes por uma transferência de responsabilidade entre os integrantes dessa última linha. Então a gente está vendo aqui o gol. Óbvio que isso é uma interpretação minha, né? Não estou querendo dizer que foi por causa disso, não sou o dono da verdade. Mas esse é um dos motivos esse é um dos motivos pelo qual, quase que não sai, eu acredito que esse tipo de situação acontece. Vamos para o próximo. Atlético Goianiense e Atlético Mineiro. Esse aqui é um gol bem interessante. Ó, a bola entra no corredor contrário. E eu vou até voltar aqui um pouquinho, né? É uma bola que tem disputa, o Atlético Mineiro ganha a bola em disputa, a bola entra no corredor contrário e olha o gesto, né? O quarto homem aqui da linha, ele gesticula, né? Mostrando onde é que tem um jogador. Então, mais uma vez, ele está transferindo completamente a responsabilidade.
E aí, quando a bola entra no corredor, ele dá completamente as costas para o futuro opositor, com o corpo perfilado para a profundidade e a cabeça voltada para a bola, né? Ou seja, ele até está dividindo a referência aqui, mas ele não está dividindo a quantidade de referências que ele precisa para o momento. Então, corpo voltado para a profundidade, cabeça para a bola, mas não tem movimento de ação para um cruzamento nas suas costas, por exemplo. Então, Rafa, qual seria o ideal aqui? Muitas vezes tá com o corpo um pouco mais perfilado para a bola, e aí se ele precisar girar para uma situação de encaixar nesse jogador aqui, ele girar no próprio eixo, sem perder a referência nem da bola, nem do espaço que tem o opositor. Não sei se me fiz entender, se não fiz entender, comenta aí, que eu posso explicar melhor nos comentários também. Então o cruzamento vai sair exatamente nesse jogador. E aí sai o gol. Esse jogador que está na linha aqui, né, que é o jogador do lado contrário, ele tem uma situação também aqui que é interessante, né? Que é o seguinte, ele em determinado momento, volta um pouquinho antes, em determinado momento, né, esse atacante aqui ataca o seu espaço, então isso prende a referência dele. E a gente tem um jogador que é esse jogador aqui, ó, que acredito até que seja o lateral desse lado, acredito eu, que poderia ter acelerado antes, ele poderia ter tomado a frente antes, né? Mas é aquela expectativa de a bola não vai chegar, a bola não vai entrar nesse setor, tomara que não entre. E aí quando vê já é tarde, a bola já entrou. E aí o Atlético Mineiro consegue aumentar a diferença no placar, né? Bom, tem mais um exemplo desse tipo de situação, né? Como esse tipo de gol acontece no Campeonato Brasileiro. Bom, por último, uma situação agora a favor do Atlético Goianiense contra o Fluminense, né? Então, situação de bola no corredor, o lateral do lado oposto, por acaso é o Egídio, não vai conseguir ter um entendimento de qual é o espaço que ele pode bloquear, que ele pode oferecer, inclusive, para o adversário, né? Então, ele está mantendo uma distância para o zagueiro central do lado esquerdo, né? Para o zagueiro do lado esquerdo do Fluminense, que é um espaço maior do que aquilo que ele precisaria dar, né? Porque ele vai gerar o espaço da infiltração. Se ele está mais próximo, se ele está um pouco mais equilibrado na linha, ele vai oferecer as costas dele, e é um passe mais difícil de achar, o passe nas costas, né? Então ele baixa sempre nessa mesma distância, e aí o jogador vai atacar exatamente esse espaço, né? O jogador vai atacar exatamente esse espaço aqui que está ilustrado entre ele e o zagueiro. Se calhar, se ele tomar a frente um pouquinho antes, né, se ele equilibra, diminui essa distância para o zagueiro um pouquinho antes, o jogador tentaria atacar as costas, e é um passe muito mais difícil de achar nas costas do Egídio do que achar na frente dele. Aqui, para ele tomar a frente, é um pouco mais difícil, né? O jogador tem vantagem cinética, o Egídio também não é o lateral mais defensivo do mundo, vamos por assim dizer, e aí sai a situação de gol. Bom, pessoal, acho que ficou ilustrado, né, esse problema da nossa incapacidade, mais ou menos. Eu não gosto de usar essa palavra é muito pesada, né, incapacidade, mas calhar é a que melhor define essa dificuldade, vamos por assim dizer, dificuldade é melhor, dos laterais, e num contexto geral no Brasil, não são todos, obviamente, mas estou falando num contexto geral, né, se calhar é a maioria, a dificuldade que eles têm de tanto lateral como zagueiro do lado oposto, mas principalmente lateral, tem de equilibrar a linha do lado contrário, né? Ou seja, de conseguir antecipar o jogador que vai atacar aquele espaço, dividir referência, ter atenção na bola, no espaço nas suas costas e no atacante que pode atacar aquele espaço, enfim. Eu acho que é interessante evidenciar isso, para você, inclusive, que está me assistindo, ver como é que isso acontece na sua equipe, no seu time do coração, ver se o lateral do lado contrário tem esse entendimento, que isso pode evitar muitos gols. E aí é algo que não aparece tanto, mas é bastante importante para uma equipe não sofrer gols e ter uma regularidade na competição, né, em relação a gols pró e gols contra, tá? E muitas vezes é uma situação que pode dar uma vitória ou não. Beleza, pessoal? Então, mais uma vez, né, peço para curtir esse vídeo, compartilha, me ajuda demais a continuar produzindo conteúdo para você. Rafael Marcos Oliveira aí, até a próxima.